Hoje vamos abordar a área da tecnologia. Os grandes avanços que têm ocorrido nas 3 últimas décadas, mudando as formas de as pessoas se relacionarem entre si e com o mundo, e abrindo um leque de possibilidades simplesmente inimagináveis há algum tempo atrás. E os desafios, não apenas de tornar essas tecnologias acessíveis ao conjunto da população, mas também de transformá-las em instrumentos de luta contra as variadas formas de discriminação. Nosso convidado de hoje nasceu em Copacabana, no Rio de Janeiro. Filho de uma família de classe média, criado pela mãe, fez o ensino fundamental no Colégio Stella Maris e o ensino médio no Baiense, mas desde cedo se revelou sua vocação para a área tecnológica. Ainda criança, brincava com computadores e já aos 12 anos montou o seu primeiro PC. Foi também nessa época que, com o filme Toy Story, se apaixonou pela computação gráfica, o que o levou às artes gráficas e ao design para a internet. Fez graduação em propaganda e marketing e ainda nos primórdios da internet se envolveu com o site iBest. Depois de anos atuando no Brasil, foi trabalhar nos Estados Unidos, na Holanda e no Canadá e agora vive na Austrália, onde passou os últimos 3 anos. Além da experiência profissional, isso também possibilitou conhecer e trabalhar com pessoas de mais de 100 nacionalidades diferentes, e também de ser um imigrante em países culturalmente diversos, tendo que aprender como se encaixar em cada um deles. Sua vivência profissional colocou em contato direto com empresas gigantescas como a Booking.com, Shopify e Atlassian, e a perceber a necessidade que elas têm hoje em matéria de diversidade, equidade e inclusão, no mundo em que seus produtos precisam interagir com seres humanos fenotipicamente diversos. Vamos conversar com o designer Michel Ferreira. Uma pessoa como você com grandes realizações na área da informática e uma significativa experiência internacional. Seja bem-vindo, Michel. Muito obrigado. Você vem de uma família de classe média e foi criado num bairro desse nível. Foi, aliás, em bairros, Barra e Recreio, né? Como é que foi a sua adaptação, o crescimento nesse ambiente? Perfeito. Olha, obviamente, morar no Rio de Janeiro é uma experiência assim que só para quem conhece. A gente brinca que brasileiro, pelo menos quem mora fora, costuma dizer que Brasil não é para amador, né? Brasil não é para iniciante. Foi Tom Jobim que falou isso pela primeira vez. Exatamente, eu repito até hoje, a gente escuta toda hora o pessoal que mora fora fala isso, não é para amadores, não é para iniciantes, e foi essa experiência, né, assim, eu vivi trabalhando 2 empregos e pegando ônibus e não, fazendo, porque morava na Barra para ir para o centro da cidade, demorava muito, né, a Barra é longe pra caramba, é difícil, o transporte é complicado, mas a vida também era boa, era tranquila na sua maioria. O bairro em si é um bairro mais tranquilo e com acesso a várias coisas positivas, tirando, obviamente, o transporte. O transporte sempre foi a parte mais complicada da Barra quando eu morava lá. E quando eu falo Recreio, a gente fala Recreio, mas é Recreio, Vargem Pequena, Curicica. É uma área que acaba tudo sendo misturado ali. Então, essa é a área que eu lembro mais. Que é uma área mais de mato, né? De mata, de árvores, é uma área. Com certeza, é uma área mais verde, né? E é uma área que eu já peguei mais adulto, com mais tempo de trabalho, com mais tempo de ter que pegar esse transporte, de ter que ficar fazendo essa luta mesmo do dia a dia, entendeu? Então eu lembro muito. Eu dava aula no centro da cidade de manhã e eu trabalhava de noite no Leblon, em Ipanema. Então, às vezes, eu tinha que ir pro centro de terno para dar aula, porque era obrigatório pro curso ir de terno, apesar de ser um curso de tecnologia. E imagina essa cena, né? Você está no transporte público, de terno, indo para um lugar dar uma aula, sério, sai de lá, vai para um lugar que é uma agência de publicidade, onde o pessoal não é tão sério, então você tá com essa disparidade. Era muito meu dia a dia isso, assim. E da escola, quais são as suas recordações? Ou das escolas, né? Das escolas. Bom, o Stella Maris era na Vidigal, né? Tipo, no alto do Morro Vidigal.
e algumas lembranças que eu tenho de lá não são tão positivas assim, como você pode imaginar. Várias vezes o colégio foi fechado porque teve invasão de algum tipo de traficante ou alguma coisa contra a polícia, e a polícia teve que invadir, mandar todo mundo descer. Tiroteios, né? Pra essas coisas do gênero. A gente nunca chegou a ter tiroteio no colégio comigo lá, mas a gente chegou a ter situações em que a polícia teve que invadir para procurar pessoas dentro do colégio, onde você fica exposto a esse tipo de violência possível, né, pelo menos. Então, assim, é uma coisa que, obviamente, não. Para quem, de novo, para quem mora fora, você fala isso pra alguém, as pessoas não acreditam que isso aconteceu na sua vida. O Baense, obviamente, diferente. O Baense já era na Barra da Tijuca, no começo da Barra. Era um colégio um pouco mais afluente, assim, por assim dizer, no local onde ele fica, porque no Itaiangado, na Barra da Tijuca, é uma área mais afluente, né? E foi uma época muito tranquila também nesse colégio. Foi uma época formativa, assim, onde eu mexia muito em computadores, como você falou, desde cedo. E no Baense foi quando começou a internet mesmo a surgir, a crescer, a virar uma coisa mais foco da minha vida. Então, muito tempo no colégio do Baense era passado nas salas de informática e aprendendo a mexer na internet naquele momento, entendeu? Mas você começou esse tipo de atividade ainda criança. Como é que fez isso? De onde é que veio essa história? É difícil de explicar, né? Mas foi uma paixão infantil, como você disse. Eu, desde pequeno, eu sempre gostei de falar inglês. Eu aprendi inglês desde novo. E me formei no curso de inglês quando eu tinha 15 anos. Fez o Proficiency? Isso, English Proficiency com 15 anos. E fui chamado para dar aula no IBEL. Eu era muito novo e não tinha noção de que eu deveria ter dado aula no IBEL e acabei não dando. Foi onde eu me formei no IBEL. E com 15 anos, depois de um tempo, virei intérprete, fiz trabalho de tradução e comecei a ver que o inglês ajudava muito com a parte de computação, obviamente, porque você consegue ler os softwares, os materiais e os documentos em inglês. E a internet estava surgindo, era aquele comecinho, 95, 96, e eu vi que eu conseguia ler o código, eu conseguia abrir as páginas, eu conseguia achar a informação do que eu queria. E por brincadeira eu comecei a fazer páginas para mim e para os meus amigos, assim, só por algo de criatividade do momento, né? Isso acabou pegando e acabou virando uma coisa que eu gostava tanto que eu fiz várias vezes pra mim e pros amigos. E quando eu entrei no final do curso do colégio, começo da faculdade, isso virou uma parte central que um professor notou que eu fazia e me chamou pra trabalhar com ele por causa disso. Mas foi o que eu falei, não tem uma explicação, né, Medeiros? Assim, você sente aquela vontade desde pequeno, você já brinca com aquilo e quando de repente você vê isso é uma profissão, você nem sabe que isso é uma profissão. Mas você montou o primeiro computador quando você tinha 12 anos. Peraí. Sim, sim. Olha, na minha casa sempre eu montava o som, eu montava a televisão, eu montava os sistemas de som da casa, eu tirava os fios e reencaixava tudo para fazer as coisas funcionarem. Eu sempre tentava descobrir como é que funcionava as coisas, sempre gostava de solucionar a parte técnica das coisas da casa. Então, assim, isso foi crescendo. Você vai vendo que eu consigo resolver a televisão e o som, eu consigo resolver o som, a televisão, a caixa e o negócio de fora. Você vai juntando coisas. No computador foi a mesma coisa. A primeira vez eu vi que não estava funcionando uma coisa, eu queria fazer uma outra coisa, eu abro o computador, começo a melhorar. E com 12 anos eu falei assim, não, se eu comprar a placa tal e o chip tal e o negócio tal, eu fui aprendendo que aí eu podia, que eu podia montar o meu. Isso porque também você tem que lembrar que a gente diz que como é que diz? Necessidade é a mãe da invenção, né? Então, assim, eu não tinha o último Intel Pentium da vida, entendeu? Eu não tinha essa possibilidade de chegar e falar assim, vamos na loja e vamos comprar o Intel Pentium tal agora, né? Então, assim, para chegar nisso, eu criava as minhas maneiras. Então, assim, o que eu fiz foi compra uma placa de um AMD, que não é igual a um Intel, mas você pode montar. Compra um chip disso, compra uma placa daquilo e você vai aprendendo. Você vai vendo que, de repente, essa placa que não é tão boa quanto aquela que todo mundo quer na Intel, você consegue montar o seu. Foi mais ou menos por aí. Foi mais ou menos essa necessidade de aprender para poder fazer algo que você, de repente, não tinha tão dado na mão, tão entregue, tão pronto, né? Que hoje em dia é muito fácil. Você vai na loja e fala assim, eu quero esse laptop aqui, tá fechado lá, você compra, você não sabe nem o que tem dentro, né? Mas eu não tinha essa vantagem, eu não tinha essa possibilidade. Teve que se virar, né? Teve que se virar, exatamente. É assim que aprende, né? E eu acho que eu aprendi tudo assim, tá? Assim, na vida.
Mas houve alguma pessoa que lhe servisse de inspiração? Olha, cara, é difícil dizer, assim, porque eu sempre fui muito de fuçar as coisas, né? Eu tive gente na família que fazia coisas parecidas, assim, de repente mais velhos, mais distantes, mas eu morava com a minha mãe, que não entende muito de computador nem de inglês. A minha mãe, o melhor do inglês que ela consegue soltar é um sorry e um thank you. E fica por aí, já tá bom, já foi muito bom. Então, assim, foi mais, sei lá, foi mais vontade mesmo. Acho que foi mais desejo mesmo de fazer as coisas acontecerem. E você depois foi estudar, fez graduação em propaganda e marketing. Qual foi a faculdade? Foi na Estácio de Sá. Na Estácio, né? E qual a relação Isso. propaganda e marketing e essa área tecnológica que você abraçou desde cedo? Perfeito. Essa é uma pergunta interessante, né? Porque, na verdade, tem uma referência, tem uma conexão, mas é uma conexão distante, digamos assim. Não existia a área de computação gráfica que eu queria no Brasil. Não existia a área de você fazer um filme 3D igual o Toy Story, por exemplo, né? Onde você tinha que aprender o software 3D que tinha acabado de lançar nos Estados Unidos. Essa E área não era inexistente. Toy Story foi uma coisa marcante para você, né? Foi uma revolução, né? Porque você não tinha nada daquilo, todos os filmes eram todos feitos iguais por grandes estúdios. Surge um estúdio pequeno e resolve fazer um filme bancado por eles mesmos, estilo Vale do Silício, estilo empresa de startup, e faz. A gente vai lançar esse negócio no cinema. E não só lançam, como viram uma empresa que faz sucesso durante no mínimo 10 anos, só filmes de sucesso. Foi o estúdio de maior sucesso da história. Conseguiu lançar sequências de filmes e durante 10 anos que foram sucesso. Isso foi uma coisa chocante pra mim. O fato de que eles conseguiram isso. Só que isso não era disponível. Você não tinha essa possibilidade, você não tinha como se estudar isso. Eu, obviamente, apliquei para faculdades fora do Brasil, mas para você estudar fora do Brasil, você tinha que ter como mostrar que você tinha o dinheiro para pagar o curso inteiro antes, e isso não era viável. Eu tinha sido aceito, mas não é algo que você simplesmente tem ali, tipo, vamos fazer o curso, né? Então, eu procurei algo que tivesse pelo menos uma proximidade, que fosse lidar com a parte criativa, que fosse poder usar esse lado criativo. Obviamente, isso não era o mais bem visto, assim, naquela época. Meu pai é engenheiro, gostaria que eu tivesse ido para esse lado, de repente, mais sério de engenharia e tudo mais, pelo menos a maneira que ele vê é que isso era uma coisa mais séria, a engenharia. E muito do lado mental também das pessoas com quem eu trabalhava na família era por que você não faz concurso? Por que você não estuda algo assim para você ter um emprego mais garantido e tudo mais? Uma coisa mais, de novo, séria. E não uma coisa como criatividade e publicidade, né? É uma perspectiva mais conservadora, né? Mais conservadora. Vamos nesse caminho, que esse aqui está mais garantido. Isso, exatamente. O que diga-se de passagem, também é uma coisa muito comum nos imigrantes. Você dizer, vamos para uma coisa mais conservadora, você não quer uma coisa criativa, porque o criativo tem perigo, né? O criativo tem risco. Você não sabe se a pessoa vai ser criativa, se vai ser de sucesso. Outra coisa, eu não conhecia ninguém da área. Então você não tem ninguém para te apresentar na área, você não tem ninguém para te colocar na área. Não tem QI, né? Não tem o QI, o Não tem famoso QI. QI. Quem indica? Eu já ouvi de empresas. Eu já ouvi de empresas, por sinal, você não foi na faculdade certa. A gente queria a faculdade X e você foi na faculdade Y. Uma coisa que a gente quer saber, que desperta a curiosidade, é como é que o iBest, esse site, entrou na sua vida, mas isso nós vamos deixar para o próximo bloco. Michel, vamos iniciar o segundo bloco com aquela pergunta, né, de encerramento do primeiro. Como é que o iBest entrou na sua vida? Entrou pelo lateral, né? Eu comecei a faculdade, eu trabalhava com. Eu comecei a faculdade. Eu comecei, na verdade, na faculdade da cidade e mudei para Estácio. Um professor meu da faculdade da cidade foi para Estácio e me chamou para ir junto com ele. E ele é que viu que eu trabalhava já fazendo sites pessoais e sites para mim. Ele tinha um contato com uma agência de internet. Essa agência de internet me contratou como estagiário. Foi assim que eu comecei.
certo? Essa agência não existe mais, chamava LTG na época, era uma agênciazinha pequenininha. Ele e um grupo de amigos, de sócios compraram. Só que essa agência estava produzindo o site do iBest. E no caso, o site do iBest, sendo produzido por eles, precisava de gente para trabalhar lá durante uns 3 meses. Nisso, eles me chamaram de dentro da agência para ficar no iBest por esses 3 meses. E aí viram que eu sabia o que eu estava fazendo e pediram para que eu continuasse. E eu continuei com o iBest até me formar na faculdade. E aí, quando eu me formei na faculdade, foi procurar um outro emprego, mas comecei ali naquela área mesmo, onde o iBest me deu uma oportunidade, digamos assim, de sair de um estágio numa agência para um estágio numa empresa de internet mesmo e ver que era aquilo que eu queria, provavelmente, entendeu? Era trabalhar em empresas que construíam a internet mesmo. E você já está fora do Brasil há 15 anos, né? Estados Unidos, Holanda, Canadá, Austrália. O que o levou a sair do país? Oportunidades, né? Assim, o mercado do Brasil, na época, não tinha uma grande empresa, uma grande startup nessa época. Hoje em dia nós temos várias startups, várias scale-ups e empresas desse tipo, mas na época que eu queria que eu estava começando, o meu foco sempre foi: será que eu consigo trabalhar num Yahoo? Será que eu consigo trabalhar num Google? Que eram as empresas que estavam nesse começo. Não existia Uber ainda, não existia nada disso. E o meu currículo, por ser uma pessoa que falava inglês desde sempre e tudo mais, sempre teve visita internacional. Então eu sempre tive contato com essas empresas. O que faltava era a oportunidade de estar lá. Então, obviamente, eu me coloquei nessa situação, eu corri atrás e aí consegui ser chamado para empresas para entrevistas e com isso fui para lá. Mas era questão de oportunidade mesmo, questão de ter sempre pensado que eu gostaria de estar nas empresas que fazem esses produtos que milhões de pessoas usam. E porque se você é um designer de experiência de usuário, você quer mais usuários, você quer as empresas que têm vários usuários para você poder aprender o máximo possível dela, entendeu? Agora, desses 4 países, Estados Unidos, Holanda, Canadá, Austrália, onde você viveu as experiências mais marcantes, você diria? Rapaz, dificuldade. Olha, tudo foi marcante, cada um tem a sua história. Os Estados Unidos, obviamente, a gente morou na Califórnia. A Califórnia é um lugar lindo, mas ao mesmo tempo você sempre é o outro, você sempre é o imigrante. Eu acho que na Holanda você assimila mais, as pessoas são mais assim. Todo mundo cada um é por si, mas isso também te deixa ser o indivíduo, te deixa aquela coisa de cada um faz por si. E você vê um aprendizado social inteligente, né, socioeconômico até, onde, por exemplo, os prédios do país têm sempre uma área social dentro do prédio. O que eu quero dizer com isso não é uma área social para você subir no elevador, não. É uma área onde parte do prédio que você mora, apesar de poder ter um apartamento de luxo naquele prédio, também tem um apartamento social naquele prédio, alugado para pessoas de renda mínima. Entendeu? Para você poder ter um balanço ecossocial nas coisas. As empresas têm um limite entre o salário da pessoa com menor salário e a pessoa com maior salário. Não existe essa disparidade. A disparidade você evita, com certeza, porque você cria essa coisa de trazer todo mundo de várias culturas para o mesmo lugar, e foi lá que na Booking.com a gente teve 100 nacionalidades no mesmo prédio. A gente lidava com 100 nacionalidades diferentes todos os dias. Então isso foi chocante. Minha experiência na Holanda foi muito curta, mas eu percebi que lá praticamente todo mundo fala inglês, né? Exatamente. Se você perguntar para o holandês se você fala inglês, ele fica ofendido. Ele acha que você está brincando. São 92% da população fala inglês. E, claro, evidentemente, o holandês. Você chegou a aprender holandês? Eu cheguei a aprender holandês. Não é uma língua fácil, é uma língua difícil, é uma língua enrolada. Eu aprendi, não com uma fluência maravilhosa, mas conseguia entender. Era principalmente para você estar no trem e escutar o aviso do trem e não ficar com medo do que aconteceu, né? Perfeito. Agora é preciso ter um certo dom, né, para você poder se adaptar a essas diferentes culturas. E você menciona isso nos seus dados biográficos, essa forma, como em cada lugar você é visto de uma forma diferente e você tem que procurar os meios de se entrosar, né? Como é que é isso?
Também é diferente em cada lugar, certo? Você tem que saber, de novo, você sendo um imigrante, você tem que saber que você é que é o outro, você tem que procurar entender a cultura local, óbvio. Você tem que tentar também manter a sua, o que é difícil, porque você traz consigo várias bagagens, várias expectativas, e você tem que saber que aquelas expectativas não vão estar sempre iguais no seu dia a dia, né? Não vão estar lá. Então, assim, é um passo, é uma progressão, mas também tem a parte da força de vontade, você querer fazer isso, você tá com interesse, digamos assim, de participar. Eu acho que muitas pessoas não se assimilam ou não conseguem se sentir em casa porque falta também essa parte da vontade. Você não vai ter tudo igual, não vai ser tudo perfeito, certo? E você vai ter que saber se adaptar, como eu falei. Nos Estados Unidos era tudo carro, era Califórnia, você dirige para tudo que é lugar. Na Holanda, você não dirige, você tem que estar ou de trem ou de bicicleta. Você vai se acostumar e você vai aprender que o médico é diferente, a maneira que eles lidam como eu falei, com a economia, com a sociedade, com tudo é diferente. Certo? Então você tem assim. Mas eu acho que o papel é uma coisa que também faz parte do designer, isso, né? O papel do designer é ter empatia. Então, assim, ter essa empatia me ajuda a poder querer entender as pessoas e até me coloca no papel de que eu sou um usuário dessa sociedade, eu tenho que aprender como essa sociedade espera que eu interaja com ela, certo? Porque eu faço parte dela. E isso é parte do que me interessa mais no design. É que nós todos fazemos parte de uma sociedade e em tudo que nós participamos existe um design, existe um conceito de soluções que foi desenvolvido por alguém e apresentado para você como as soluções daquele local ou daquele objeto ou daquele produto. No caso, pode ser um país. E onde esse processo foi mais desafiador para você? Desafiador. Olha, eu diria que é difícil porque são 4 países, né, obviamente bons, com empresas que foram muito positivas. O desafio maior, de repente, para mim foi o Canadá, porque o Canadá você tem uns extremos muito grandes de frio e de calor. Eu morei em Ottawa, que é a capital do Canadá, e Ottawa você vai de menos 45 graus Celsius a mais 45 graus Celsius. É a maior variação numa capital do mundo, é chocante. 90 graus? 90 graus de diferença. A mente não consegue adaptar. Eu não consegui visualizar aquilo como normal. Além disso, você não tem o balanço e o equilíbrio de vida que de repente eu tava esperando vindo da Holanda. Onde o equilíbrio de vida na Holanda é o seguinte: 5 horas da tarde, levanta todo mundo, desliga o computador, tchau. Fez sol, as pessoas mandam um e-mail pros amigos dizendo assim: gente, não vou ao trabalho hoje, tem sol. E você acostuma com isso por 4 anos, você muda para um país onde tá todo mundo assim, café, trabalho, trabalho, café, café, trabalho, trabalho, café, até acabar o dia, e aí tá escuro, tá nevando e dorme. Acorda, tá nevando, tá escuro e vambora. E é outro dia. É um pouco difícil. Você tem que reacostumar muito da cabeça. Então, assim, eu acho que foi por aí. Mas eu não acho que o país em si tem problemas grandes. Eu acho que é a questão da onde você vem, da expectativa que você traz, certo? Para quando você chega no local. É essa que faz a diferença também. Agora, hoje em dia, as empresas da sua área têm enfrentado um desafio que é o sintetizado no DEI, diversidade, equidade e inclusão. Explica isso para a gente. Perfeito. Olha, é um desafio muito grande, porque a representação de minorias nas empresas de startup e tecnologia é ridícula. A verdade é essa. A gente tem um instituto chamado AIGA, AIGA, que é um instituto de artes gráficas americano, e eles fazem um estudo a cada 3 anos ou 4 anos, e o último censo diz que existem 3% de pessoas negras, 9% de pessoas asiáticas, 7% de pessoas latinas, e no total, os outros são 25%, enquanto 75% são brancos e caucasianos. O que significa que 75% da população designer, tecnológica, que está nesse mercado criando os possíveis futuros que existem, são brancos, que não são expostos, de repente, a outras possibilidades, a outras dificuldades, a outras coisas que, por exemplo, imigrantes são, e pessoas da raça negra, ou pessoas de minorias LGBTQ, eu nem sei falar isso em português, mas LGBTQ,
e neurodiversidade e com dificuldades de desabilidades de neuro... Né? Então, todos esses grupos fazem 25%. O que significa que você cria futuros que não incluem as pessoas, que não pensam nas pessoas. E isso tem um risco, e pode ser um risco pequeno, uma coisa simples como você bota a mão numa máquina de lavar sabão e a máquina não reconhece a sua pele, porque sua pele é escura. Pode ser parda, mulata ou negra e a pele não é reconhecida, mas isso pode ser extrapolado para... Mas e se um carro autônomo não reconhece a pele? Você começa com uma máquina de sabão e de repente você está lidando com um carro que dirige sozinho, né? E essas pessoas não têm essa exposição, elas não estão lidando com isso porque elas não se perguntam para elas se perguntam pensando em você, elas têm que perguntar: quando eu estou criando para o Medeiros, será que funciona? O que não é positivo, eles deveriam ter alguém na equipe que se questionasse, mas e eu? Como eu vou lidar com isso no meu dia a dia? Agora, hoje em dia, a gente percebe também que houve grandes avanços, os avanços são imensos, né, nessa área, mas também problemas graves, né? Empresas, por exemplo, e você fala disso nos seus dados, que influenciaram, por exemplo, as eleições nos Estados Unidos, aparentemente aqui também o Brexit, né, aquela coisa desastrosa de a Inglaterra abandonar o, a União Europeia e todas as consequências que isso acarretou. Então, como é que você acha que a gente pode enfrentar esse problema? É sempre uma questão de trazer mais mentes diferentes para a mesa. O que acontece é, quando você só tem... E isso é exemplificado em empresas maiores como a Meta hoje em dia, que mudou de nome, mas o Facebook, né? A Meta, o Uber, essas empresas que começaram no Vale do Silício, com uma população extremamente branca e extremamente homogênea, onde na sua maioria é masculina, certo? E você acaba vendo que essas pessoas não trouxeram pensamentos diversos, pensamentos de culturas diversas, e por isso fica difícil de ver aonde elas vão enxergar as dificuldades. Se você não passou por dificuldades, fica muito difícil enxergar as dificuldades, e isso é uma das coisas que você vê nessas grandes empresas. E você está lá exatamente para ajudar a resolver esses problemas. Michel, foi muito bom conversar com você, compartilhar com a nossa audiência a sua experiência, as suas experiências, que são muito enriquecedoras, e a gente deseja todo sucesso para você. Continue nessa brilhante carreira e vamos ver se a gente o entrevista algum tempo aí na frente com mais realizações. Muito obrigado. Obrigado.